Oi pessoal, Manede aqui, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui para gravar esse vídeo, depois de um tempo sumida, né? Mas toda hora eu falo pra vocês porque que eu tô sumida. Muita gente sabe que eu tava com note ruim, mas isso é para outro vídeo. Como vocês sabem, eu tô fora do cenário normal dos vídeos para vir contar um pouco da minha história para vocês. Então vamos lá. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, tenho 23 anos, sou portadora de paralisia cerebral espástica dispaética, que eu já vou explicar o que é para vocês. A paralisia cerebral dispaética vem de uma infecção hospitalar que eu tive. Quando eu nasci de 6 meses, prematura. Eu não era muito formada, mas até então eu era um bebê normal em desenvolvimento. Quando eu nasci, a enfermeira que foi me dar um remédio que se dava antigamente aqui assim na cabecinha do bebê, causou uma infecção. E essa infecção veio de estoar para fora, estou para dentro. Aí, quando fomos para casa, que eu tive alta, a mãe começou a notar que a minha irmã começou a se desenvolver e eu não, entendeu? Eu era toda mole, minhas mãos eram assim para trás, meus pés. Eu não falava, eu não andava, eu só caía. E a minha mãe foi atrás e os médicos só diziam que o que eu tinha era grave, que eu ia morrer, que eu não ia passar de tal idade. Tá, e a minha mãe ficou indo atrás para saber e ninguém falava nada. Na CD também não falava nada, só diziam que era uma paralisia. E eu fui para Porto Alegre, passei um bom tempo na CD em Porto Alegre e era só tratamentos, era só palavras e palavras e ninguém explicava nada. Aí eu voltei para cá. Aqui a mãe, uma pessoa passou o Dr. Fábio para a mãe. Eu vou botar a foto dele aqui, porque assim, é um bom médico, saudades eu tenho. Eu comecei a me tratar com ele aos 4 anos. E foi ele que descobriu, que a minha paralisia era uma paralisia cerebral espástica de tal nível, mas que tinha solução, fisioterapia e cirurgia. Solução assim que eu digo melhorar. Porque se não fizesse, eu poderia realmente ficar toda travada, vegetativa. Aí a mãe pegou e começou a ir atrás. Eu fiz minha cirurgia dos pés, que é para colocar os pés no lugar, né? A cirurgia de tendão de Aquiles eu fiz. Coloquei no lugar, fiquei um bom tempo com gesso. Depois usei as botinhas, que foi cara, mas graças a Deus a mãe sempre lutou. A mãe trabalhava no peixe para conseguir, né? Porque quem for humilde sabe como é que é o Brasil, né? O governo acha que o benefício de uma pessoa cobre tudo. E não cobria. Então a mãe corria, limpava peixe, fazia de tudo. Limpava-se, até limpar a casa, ela limpava. Então, ela corria atrás. Quando ela estava no peixe, ela pedia para conhecidas dela me levar para o colégio, levar eu e meus irmãos, né? Que ela sempre teve isso de não estar no colégio, por mais que ela estivesse na correria. Aí ela fui, coloquei botinha, fiz fisioterapia, fiz aquela que dá no filme dos corrimão, só que eu não me soltava por medo e tal.
depois de um bom tempo, eu fiz cirurgias no joelho para dar uma liberação, que eu sempre tive isso. Eu nunca fiz uma em cima da outra, eu sempre fiz separadamente, dentro de um tempo certo, entendeu? De um longo período. Aí eu fiz do joelho, depois de um tempo eu fiz da virilha para me dar mais liberdade quando eu fosse fazer físio, coisa assim. Aí eu retomei com as físio, aí eu fiz físio no Hélio Custódio, quem é daqui sabe, daqui de Rio Grande, o Hélio Custódio. Só que o doutor Fábio me tirou dali porque o Hélio Custódio queria só me fazer forno e o doutor Fábio disse que forno não adiantava, que tinha que ser de marcha e coisas assim. Já volto aqui para não ficar. Aí eu saí do Hélio Custódio, a mãe começou a estudar para fazer fisioterapia em mim em casa e eu comecei a evoluir aos poucos. Eu comecei a comer sozinha, eu tremia para comer, mas cortando um pouco essa parte, eu vou contar o porquê que eu temia. Era da paralisia, mas também era de uma situação que eu passei. Quando a mãe estava correndo atrás de dinheiro para o tratamento, a mãe me deixou com o primo dela, para o primo dela poder me levar para Porto Alegre e ela poder trabalhar. O primo dela que eu tenho como pai. Quem me tem no Face vai ver que ele comenta minhas coisas como se eu fosse filha. Então ele me levava, nós ia para Porto Alegre todo início de mês. Então, tá, tudo ok. Só que quando ele saía para trabalhar, a ex-esposa dele, que eu não vou falar nome aqui para não expor ela, a tal pessoa, judiava de mim, me dava comida quente na boca, dizia que eu era pequena, né, gente? Dizia que um bicho do chuveiro ia me pegar, me batia, me judiava, sempre me ameaçava e dizia que se eu contasse para ele, depois eu ia ver, depois que ele saísse, coisas assim. Então, sempre que ele chegava em casa, eu queria falar, mas não podia, por medo, coisas assim. Certo dia eu fui passar de uma cama para outra e eu tranquei meus braços. E ela me deixou sozinha em casa, num colchãozinho. E eu tranquei meus braços. Nisso a minha avó ouviu, minha avó morava na frente, minha avó ouviu e disse, essa é a Brenda, eu conheço ela, eu sou dela. E minha avó me tirou de lá, que eu fiquei com os bracinhos trancados entre uma cama e outra. Aí minha avó me tirou de lá, me levou para casa dela até a mãe chegar, né? A mãe chegou, a mãe ficou furiosa. A mãe disse que quer dizer então que eu trago as coisas aqui para ela, trago o dinheiro para o tratamento e tu me faz isso? A mãe macetou ela, né? Aí depois a mãe explicou pro policial que eu estava sofrendo maus tratos enquanto ela trabalhava, coisa assim, né? E aí foi isso, por isso que eu me temia quando eu ia comer, voltando aonde eu estava. Aí depois que eu fiz a fisioterapia, eu comecei a comer sozinha mesmo, me temendo. Eu comecei a comer, comecei a andar agarrada nas coisas, só que tinha um problema. Eu não. O ex-marido da minha mãe, o pai da caçula, sem ser o pai o meu verdadeiro pai, que é o mesmo da minha irmã e do meu irmão, nunca quis saber da gente. Então não vou entrar em detalhes aqui dele, porque não me importa. Então, esse padastro só reclamava, só via ela como um objeto
sexual, tudo que ela ia comprar. Ele dizia que era frescura, que não precisava. Até uma vez, para ele comprar uma embarcação dele, a gente ficou comendo arroz e salsicha um bom tempo, porque ele não queria investir em casa e o peixe, o camarão estava fraco, porque a mãe sempre limpava, né? E o salário do governo não dava para muita coisa. Não tá até hoje, né? Hoje está pior. Então, a gente ficou um bom tempo nesse período, assim, né? Já volto aqui de novo para não aí, nesse período, eu conheci a igreja Cristo. E nisso, o meu falecido pastor, que eu já vou entrar nesse assunto também, me ajudou muito. Eu fui católica, mas não fui praticante. Também, quando eu era pequena, me levavam na Umbanda e eu não gostava. O que eu me apaixonei mesmo foi o cristianismo. Repetindo, não vem militar. Quando eu falo cristianismo se refere ao cristão que segue a Cristo, não é ao cristão católico. É ao cristão que só segue a Cristo. Mas voltando ao assunto. Recapitulando, eu conheci a igreja em 2006 ou 2007. Faz uns 16 anos que eu sou cristã. Quando eu fui a primeira vez, eu me lembro que ia ter festa de criança no outro dia. Eu cheguei lá, orei, mandava fechar os olhos e perguntar quem queria aceitar Jesus. E eu levantei a mão. Tá? Dali eu já tive uma conexão com meu pastor e com a esposa dele. Tá, e me falaram da festinha das crianças que ia ter. Só que como não tinha muitas condições naquela época, eu peguei e disse que não ia, porque eu não ia ter condições. Aí meu pastor disse, não, tu vem para ver o filmezinho. Quando eu cheguei na igreja, no outro dia, ele chegou com todinho, bolachinha, chips e disse, isso aqui é pra ti, o tio trouxe pra ti. Aí eu comecei a ir. Eu ia todos os dias de noitezinha de pé, cair numa da igreja. Ai, eu ia falar o nome dela aqui. Me fugiu o nome dela. Mas eu agradeço pelo convite que eu comecei a Cristo. Então, eu comecei a ir todos os dias e comecei cada vez me aprofundar mais e mais e mais. Depois de um tempo, a minha mãe continuou nesse casamento, né? Porque a minha mãe cresceu com aquilo, que tinha que ter família, então ela continuou no casamento. Para nós não crescer daquilo de sem família. Só que o cara sempre xingando, sempre humilhando, sempre dizendo que não precisava, que nós poderíamos ir com uma sacolinha pro colégio, coisa assim. E eu operada, ele não se prestava para tirar o carro para me levar pro colégio. Eu tinha que ir na bicicleta operada. Aí, isso me desgastava, porque ela não vivia. Calma aí. Vamos
vamos lá. Ela não vivia. Ela vivia. Vamos lá, a vida de muito bem, isso aqui. Peraí que eu já volto aqui. Ela não vivia, ela só vivia naquilo ali, entendeu? Infeliz pra gente crescer com aquilo de família, que família é legal e tal. No Rio de Janeiro também eu peguei uma doença da água. Tentaram me tirar dela lá, o pessoal que me cuidava para ela poder trabalhar. Porque assim, eles achavam que se ela assinasse um papel, que eles iam ter minha guarda, coisas assim. Aí, não vou entrar nessa parte do Rio, porque é uma coisa muito chata, porque eu fiquei doente pra caramba, eu quase morri. Eu tive uma infecção da água e problema no Rio. Foi isso, resumidamente, do Rio. Então, voltando ao assunto aqui. Passou um tempo, a minha mãe começamos a ir para Porto Alegre também. Para Porto Alegre, e o meu pastor sempre me ajudando, todas as consultas depois que eu conheci ele estava junto, até para tirar sangue ele estava junto. Até uma vez ele falou, se tu não chorar, eu vou te levar para tomar café. Que eu peguei tanta afeição por ele que eu chamava ele de vô. Aí, voltando ao assunto, nós começamos a ir para Porto Alegre. Nós íamos para Porto Alegre e uma vez nós não tínhamos dinheiro para voltar. Dessa vez foi eu, ela e minha irmã caçula. Minha irmã caçula foi para ajudar, mesmo pequena. E nós não tínhamos dinheiro para voltar. Nós ligamos para cá, ninguém atendia. E o meu ex-padrasto não queria saber, não ajudava mesmo, estava pouco se lixando. Então, minha irmã dormiu em cima das malas no banco da rodoviária, ela no banco e eu na cadeira. Muita gente vai me perguntar, cadê teu pastor nessas horas? Meu pastor, eu perdi em 2014 de um problema cardíaco por causa de estresse. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é algo, voltando ao assunto, eu não vou falar muito. Porque é algo que me dói muito. Essa perda. Mas vamos lá. Voltando ao assunto. Eu perdi ele. Aí depois nós fomos para Porto Alegre.
passamos por isso. De ter que dormir em Porto Alegre e tal. Depois voltamos pra cá. Depois de Porto Alegre voltamos pra cá. O mesmo inferno dentro de casa. O cara não queria ajudar, só reclamava. Se me levava pra sair, quase quebrava o meu pé. E foi isso. Aí a minha mãe dormia comigo, né? Porque ela só era casada por obrigação mesmo. Ela dormia comigo. Ela dormia comigo, então. E mesmo assim o cara se achava no direito de chamar ela pra ter coisas com ele. Ela não saía de casa por causa do aluguel, né? Porque ela não queria morar de aluguel com a gente. Aí ela tava entrando em depressão, ela não se cuida. Ela não se cuidava. Se ela chegava da igreja, ele batia palma, debochava que ela se converteu depois de mim, que eu fui a primeira. Ele batia palma, ria ou debochava. E foi isso. Aí, eu me lembro até hoje. Certo dia, ela chegou de um projeto que a gente ajudava, de meninos drogados. E ele bateu palma, riu, bateu palma. E o pastor disse, não dá bola. Só entre em casa e não dê bola, que um dia vocês vão sair disso. Isso antes dele falecer, bem antes. Aí, passou isso. Aí quando nós chegamos de Porto Alegre, ele ainda debochou como é que foi a viagem de vocês. E a gente não falou nada para não se estressar. Aí voltando ao ponto, minha mãe estava em depressão, sabe, por não viver, por só viver aquilo ali. Ela só se levantava por causa da minha. Aí depois ela descobriu que meu irmão estava no tráfico de drogas. Mais um ponto para ela entrar em depressão. Ela entrou cada vez mais em depressão. Meu irmão chegou a bater no peito, que esse vagabundo, coisa assim, né? Vou voltar aqui para não ficar longo. Quando ele bateu no peito que queria ser vagabundo, ela pegou e disse, tu pode até ser vagabundo, mas aqui dentro de casa não, que eu não criei filho para isso. Ela expulsou ele de casa, mas mesmo assim ia atrás dele com medo da polícia matar. Depois ele foi morar lá com a gente para pagar as dívidas dele, né? Que teve um cara atrás dele prometendo matar ele porque ele estava devendo e que não usava, ele vendia. Prometendo matar ele, coisa assim, né? Aí ela foi no cara, implorou, disse pra ele que dava o carro pra ele para pagar as dívidas. E o cara disse que não, que quem tinha que assumir essa responsabilidade era humano, que só não ia matar ele por causa dela. Aí tá nisso, ele morou com a gente, ele e minha cunhada morou com a gente. Levou um bom tempo pra ele querer sair disso, e um bom tempo. Antes disso era a polícia batendo lá, dizendo que a gente ia encontrar ele morto, ele quebrou as pernas, coisa assim. Em acidente, coisa assim. Depois disso, ele morando com a gente. Certo dia a gente estava em casa no quarto e a polícia bateu lá e falou:
bateu lá e falou: ah, se vocês não abrirem aqui, nós vamos quebrar tudo. E entraram lá quebrando tudo. A única coisa que não quebrou foi a TV, eu não sei como. O resto quebrou tudo. E eu tava na cama assim, gritando, né, apavorada. E a polícia apontou a arma e disse assim: é pra todo mundo levantar. E eu não levantei. Aí o policial olhou pra mim e falou: tu não ouviu o que eu falei? Que é pra levantar? E eu fiquei quieta. Aí meu irmão veio correndo e falou: ô, seu, não faz isso, seu. Ela não anda. Aí ele falou um gosto: ah tá, eu não sabia. Então tira ela daqui e leva ela pra sala. E meu irmão chorando, abraçado em mim, falou: desculpa por tudo isso, tal. Se me levarem, saiba que eu amo vocês. A minha mãe estava no centro, pagando conta. Aí o policial falou: se nós deixar alguma coisa, nós vamos levar até tua irmã. Não acha que não tem lugar para ela? Porque tem. Imagina a situação. Aí, graças a Deus, não achamos nada. Desde daí, meu irmão mudou de vida, saiu do Tasco, tem uns 4 anos para 5. Nisso, ele saiu de vida, ele saiu dessa vida. Hoje em dia trabalha na Barra como soldador e operador de máquina. Quem diz que não tem solução, tem. Para Deus, nada é impossível. Aí, voltando um pouquinho, em 2016 eu conheci meu primeiro namorado, que era cristão. Ele é de Camboriú, hoje em dia ele é casado, tem uma menina linda. E eu nunca falei pra ele, porque eu chorava sozinha, eu não queria meter ele nessas coisas, mas ele desconfiava. Ele falava: o que tu tem, que tu tá triste? E eu não falava, porque eu não queria, né, falar esse tipo de coisa. Eu evitava coisa assim. Aí eu terminei porque minha sogra não me aceitava por causa da minha deficiência. Aí um dia ela falou que não ia dar certo, por causa que eu não ia dar uma vida pro filho dela. Aí eu terminei e tal. Aí em 2019 eu tive meu segundo namorado. Meu irmão já tava fora disso. Eu tive meu segundo namorado. Ele era um bom rapaz, tirando a guampa que eu levei. Ele era um bom rapaz, fazia de tudo por mim. Então, voltando aqui. Um dia nós fomos à praia e meu ex-padrasto, eu tava sem chinelo, que a gente saiu correndo, né? E esquecemos do chinelo. E o meu ex-namorado pegou e falou assim: ô, tal, pega lá, vai lá em casa pegar o chinelo dela pra ela não ficar descalça. E ele falou: não vou, se quiser vão descalço. A tal pessoa já sabia como ele era. Ele falou: não precisa, ela não precisa de ti, não precisa. Não precisa ir pegar porque tu é sempre sem gosto mesmo. Aí, tá, eu fui descalça pra praia, depois chegamos e ele sempre debochando. Pra te ver, o meu padrasto era tão tóxico que ele me chamava de babona, coisas assim, apelidos horríveis. A brincadeirinha dele era me dar suco nas costas, coisas assim. Aí, no fim de 2019, eu, a minha mãe, meu irmão, começamos a conversar com a mãe: vive tua vida, isso aqui já tá demais. Um ano já tomou um jeito, vai viver tua vida. E ela dizendo que não, que precisava viver pra nós e coisas assim, né? Aí, até que eu conversei com ela, eu digo: olha, tu tá acabando com o teu psicológico e com o meu, porque eu preciso de ti.
Aí ela acordou e começou a viver e pediu o divórcio. E o bonitão, porque não aceitava, porque se achava dono, nunca foi. Se tu vê esse vídeo, tu nunca foi marido, tu foi uma merda. Se achava dono, até pro dinheiro pra ajudar meu irmão, ela tinha que brigar. Mas voltando ao assunto. Ela acordou e começou a viver, né? Aí ela começou a sair e tal. Até um dia nós saímos, depois que chegamos, ele empurrou ela contra a parede, quis bater nela. E meu irmão se botou na frente, disse que se ele tocasse nela, ele ia ver e tal. Aí, para encerrar o vídeo, ela pediu divórcio, começou a sair e tal. Aí ela conheceu o meu padrasto, que eu chamo de pai, que é uma ótima pessoa. Aí eles começaram a namorar e tal, e depois começou a procurar casa. Isso até procurar uma casa. O meu melhor amigo que eu conheci em 2019, o Adam também, que eu vou botar foto aqui, me convidou para morar com ele um tempo. E eu recusei porque eu mal conhecia, né? Como é que eu ia me socar na casa de alguém que eu mal conheço? Aí não quisemos, aí ficamos um tempo na casa da minha irmã caçula, com o marido, dormindo no colchão até eles alugar uma casa. Aí alugamos uma casa, ficamos nessa casa morando 6 meses. Esse meu padrasto, que pra mim é meu pai, ele tava com essa casa aqui na justiça e a gente ficou morando 6 meses. Como a casinha era pequena, eu dormia na sala, não tinha quarto, né? Eu dormia na sala, tá, e ficamos 6 meses aí e nós saímos dali porque os vizinhos era horrível, era um cheiro lá, droga horrível. Aí nós acabamos saindo dali e vinhamos pra cá, pra essa casa aqui. Aí eu peguei e quando vinhamos pra essa casa aqui, essa casa tem 2 quartos, que é o meu quarto. Aí eu tive um quarto aí que nós começamos a viver e tal. Ele é uma ótima pessoa, até para me levar no ensejo, que eu fui terminar o médio, ele me levou médico e tudo. Ele é uma ótima pessoa. Sim, tô puxando teu saco aqui, pai. Voltando ao assunto para terminar já. Então, tocando um pouco mais na parte do meu pastor, quando eu pedi ele, eu desenvolvi crise de pânico e ansiedade, porque eu era muito pegada, né? Então eu não saía mais, eu não vivia mais. Todo lugar que eu ia, eu achava que eu ia morrer, que eu ia ter alguma coisa, e acabei não saindo, sabe? Até pra igreja eu parei de ir, por causa que eu não conseguia ficar em nenhuma, que eu achava que nenhuma ia ser que nem a minha. E Deus foi falando comigo que eu não tinha que estar em templos por causa de homens, e sim por causa dele. Aí em 2020, a primeira vez que eu consegui estar numa igreja foi através de um convite para uma célula nessa nossa terra. Essa célula foi online por causa da pandemia. Aí eu gostei, comecei a participar de novo. Só que como já era cristã mesmo, eu não frequentando, eu fazia minha oração em casa, meu devocional, sempre buscava a Deus, sempre orava, sempre fazia minha parte com Deus, mesmo de casa. Só que a gente precisa estar num lugar para ter um foco, porque fora a gente tem comunhão com Deus, tem, mas as batalhas vêm mais fortes. Então,
quando eu fui na sala presencialmente, eu achei meio estranho, porque é uma igreja moderna e eu sou da Assembleia, eu sou do tempo antigo. Então, quando eu entrei na igreja, eu me lembro que eu falei assim, isso aqui não é igreja, o que é isso? Batidão e luzes. Eu fiquei meio assim, né? Até me acostumar. Aí eu fui me adaptando. Hoje eu amo esse ministério. Fiz parte do culto de jovens. Hoje eu não faço mais porque é muito agitado. Eu sou mais tradicional mesmo. Só vou no culto tradicional. Mas o Arena Jovem é incrível para o jovem inicial. O jovem inicial vai gostar. E é isso, gente. Essa foi minha caminhada cristã. Eu me batizei com 11 anos. Estou aqui até hoje. Algumas falhas não fui perfeita, porque a ansiedade me afastou do ministério. E foi isso. Essa é a minha história de vida. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Se quiser saber alguma coisa a mais, deixa pergunta no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E um beijo. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.